Olá, amigas e amigos que nos ouvem nesse momento. Recebam um abraço fraterno com votos de muita paz e saúde. Era final da tarde de mais um dia de trabalho e o esposo retornava ao lar com sinais de aborrecimento e exaustão. A esposa solícita, percebendo que alguma coisa incomodava o companheiro, acerca-se dele e com muita paciência lhe pergunta: "Oi, meu bem, o que aconteceu com você que está assim tão irritado?" Responde ele: "Eu não aguento mais. Todo dia, após atender cada um em meu escritório, ninguém é capaz de retornar à cadeira após se levantar. Tenho que me levantar e fazer isso. Além do mais, nenhum dos meus colegas é capaz de se levantar e recolher a cadeira e todo dia tenho que fazer isso." A esposa aguarda um pouco e, depois de vê-lo mais calmo, responde: "É isso então?" "Sim, é isso mesmo", responde ele irritado. "Que interessante", diz a esposa. "Todo dia você volta do trabalho, a mesa está pronta, tomamos a refeição e depois de saciado você se levanta e vai se assentar no sofá para ver o jornal na televisão. E eu tenho que recolher a cadeira que você havia se assentado para exatamente não ouvir seus reclamos." "Eu? Sim, você mesmo." "Credo, tem certeza?" "Sim", responde ela. "E há quanto tempo eu faço isso?" "Há exatamente 8 anos. Assim age boa parte de nós. No capítulo 10, item 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec anotou o seguinte texto evangélico de autoria de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. "Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão." Jesus, nessa passagem, utiliza-se de duas figuras, o argueiro e a trave. Não utilizamos mais com frequência a palavra argueiro, que na realidade é uma partícula pequeníssima, destacada de qualquer corpo, grânulo, cisco, coisa mínima, sem qualquer importância, uma ninharia. E a trave? A trave, sim, representa a estrutura do gol, o gol inteiro, inclusive o travessão. Grande tronco ou madeiro reto, grosso, comprido, utilizado para sustentar partes elevadas de uma construção. Ou seja, duas figuras antagônicas de tamanhos e dimensões bem definidas. Argueiro, o cisco, extremamente pequeno, trave, bem grande em relação ao cisco. Jesus nos orienta nessa passagem evangélica que procuremos antes ver e corrigir nossas imperfeições para daí, num segundo momento, caso seja possível, atendermos nosso irmão que se desviou do seu caminho. É fácil fazermos isso?
Claro que ainda não nos é possível, conforme assevera o Espírito Erasto em O Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 20, item 4, cujo título é Missão dos Espíritas. Diz o venerando amigo que ainda possuímos um volume de imperfeições, dos quais temos muito por eliminar em função do citado volume. Vejamos o que ele diz exatamente. Mas, ainda mais pesadas que as montanhas maiores, são as jazidas das impurezas e de todos os vícios da impureza no coração humano. Isto é, pelo que ele ressalta, é muita coisa para ser trabalhada nesse processo de aperfeiçoamento. E isso não se dá de um momento para o outro, requer muitas existências, muitas encarnações. É um processo lento. Mas como fazer isso? Segundo alguns estudiosos, temos 3 etapas a seguir. Primeiro, desejar a mudança. Segundo, reconhecer a necessidade dessa mudança. E terceiro, autoconhecimento. Certo, diríamos. Até aí, entendi. Mas como pôr em prática esses passos? A resposta iremos encontrar em O Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Na questão 919A, Santo Agostinho vem em socorro ao questionamento de Allan Kardec, onde ele desdobra a questão principal e pergunta qual o procedimento, e Santo Agostinho dá a receita. Em linhas gerais, é todo dia, antes de deitar. Perguntemos a nós mesmos se fizemos todo o bem que pudermos realizar. Se magoado houvermos alguém, no dia imediato, busquemos o perdão daquele que se sentiu ofendido. No livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, capítulo 35, com o título Observemos amando, temos algumas considerações que merecem nosso apreço em relação ao tema proposto. Emmanuel diz que, costumeiramente, temos o hábito de fixarmos as faltas alheias, esquecendo as nossas. Que exageramos em comentar os defeitos do próximo, pré-julgando com rispidez e severidade o equívoco do nosso irmão. Assim, nos sugere o venerando amigo que observemos como Jesus via aqueles que eram repudiados pelos outros e que fizeram parte de sua equipe de trabalho. Maria de Magdala, apesar de muitos somente verem seus defeitos, seus equívocos, Jesus encontrou nela um potencial que merecia sua atenção na edificação daquela alma angustiada e sofrida. Zaqueu, que era visto como usurário, o cobrador de impostos, líder de todos os cobradores, Jesus auxiliou-o a decidir como resolver suas questões com aqueles a quem prejudicou. Pedro, que era visto como fraco e inconstante, Jesus o elegeu como líder dos apóstolos, pois era uma pedra bruta que merecia ser lapidada. E Paulo de Tarso, ou Saulo,
perseguidor, doutor da lei mosaica, era de espírito endurecido e tirano, mas encontrou nele o companheiro que necessitava ser acordado para a realidade do espírito e tornar-se seu maior divulgador. Analisemos o que Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, analisa a passagem de Mateus que citamos há pouco, tecendo considerações preciosas, conforme vemos. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular, a disfarçar para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o poria em destaque? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de todas as questões, ou ações, melhor dizendo, humanas. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso, conforme questão 785 de O Livro dos Espíritos. Muita paz e muito obrigado.